Muitas vezes nós já estivemos presente de alguns personagens que nos fizeram imaginar algumas ideias diferentes e também entendermos um pouco mais. Muitas vezes tivemos personagens que só de ouvir a voz podemos associar algumas ideias. E também conseguimos entender personagens a partir dos seus trejeitos. Quer então entender um pouco como você, principalmente mestre, pode utilizar da sua voz para a construção de personagens? Então simbora! Alô, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje vai ser um episódio um tanto mais focado para você, mestre de RPG. Mas Rafa, eu sou escritor World Builder. Eu preciso ver esse vídeo? Sim! É interessante para você também. E se você também é jogador de RPG, às vezes é interessante também conhecer um pouco mais. Mas Rafa, por que carambas eu precisaria ver um vídeo sobre vozinhas? Porque quando a gente fala sobre construção de voz original, que é, estou construindo um personagem e chega para um dublador, para um artista de voz e diz, crie uma voz para esse personagem. Existem diversas técnicas de construção narrativa que faz com que você consiga imaginar uma certa voz e com isso você consegue, na hora da sua descrição, também trazer isso. Se você conseguir utilizar de todo o seu aparato fonético, essa voz também pode ser interessante para a construção do seu personagem. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas bem interessantes do que um pouco que eu aprendi quando eu fiz um curso de voz original e quando eu fiz um curso de dublagem também lá em São Paulo. Claro que eu não sou um puta dublador, então não teria como trazer para vocês bilhões de técnicas, não sou fonoaudiólogo para trazer outros bilhões de técnicas, mas eu prometo para vocês que alguma coisa vocês vão conseguir aprender e já digo já de passagem que, claro, vou fazer o máximo para encontrar um dublador que esteja disposto a conversar com a gente e também um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga. Então se você é inscrito, é dublador ou é fonoaudiólogo, entre em contato porque eu quero muito conversar com você. Então bora lá, falar um pouco mais sobre técnicas de vozes e construção de personagem. O primeiro ponto que eu acho que é interessante é entender que a sua voz, todo o seu aparato fonético, ele tem de uma maneira bem superficial, basicamente 4 pontos diferentes que você pode utilizar com uma certa frequência. Você pode utilizar a sua voz gargantual, que é aquela voz que você usa normalmente, essa voz que você sai literalmente o som da garganta. Só que você pode jogar mais para cima, jogar uma voz na cabeça. Jogar uma voz na cabeça faz com que você fique um pouco mais suave, um pouco mais fino, um pouco mais jovem a partir das suas ideias. Porque quando a voz é jogada para cima, claro que a voz vai sair da sua garganta, obviamente, porque o som sai dos seus pulmões. Porém, quando a voz é jogada para a cabeça, você desloca o ponto mais para a cabeça, você faz com que as coisas fiquem mais joviais. Fica uma coisa não tão sussurrada, porque você pode simplesmente aumentar a sua voz colocando ela em cima da cabeça. Mas fica algo diferente. Então quando você joga a voz para cima, talvez você crie um personagem um pouco mais ativo, um personagem um pouco mais jovem, um personagem um pouco mais alegre, porque essa voz é jogada em si para a cabeça. Quando você desce a voz um pouco mais para baixo, aqui para a altura do peito, a sua voz fica mais grave, a sua voz fica um pouco mais profunda, deixando uma voz mais grave, uma voz um pouco mais intimidadora, porque o tom grave faz com que você fique dessa forma. Claro que a voz gutural joga bem mais para o fundo, que minha voz gutural é uma bosta, então é aquela imitação de Batman que você fica falando, ai meu Deus do céu, Batman.
Mas, de uma forma geral, quando a gente fala sobre os 4 posicionamentos, claro que existem bilhões de outras formas. Você pode jogar mais para a cabeça, um pouco mais para baixo, você pode jogar um pouco mais para o nariz, deixando mais nasalado, você pode deixar o jogo um pouco mais para o ponto da boca, fazendo com que fique muito mais sibilado, você pode puxar para a altura um pouco mais glutal, deixando aquela coisa bem mais punk rock. Só que o interessante é que, simplesmente de você colocar a sua velocidade, o seu tom, o seu timbre, mudando simplesmente a altura da voz, faz com que a voz mude já um pouco. Então, quando você for construir o seu personagem, você já pode imaginar que, de formas diferentes, você cria a sua descrição. A voz, não precisa necessariamente você falar que, nossa, a voz era na voz na cabeça, ou a voz na gutural, ou a voz gargantual, mas você pode falar que era nasalada, mais grave, um pouco mais aguda, mas não tão fina. Uma voz mais jovial. E criando esses posicionamentos dessa voz, você vai então sim criar personagens diferentes. E claro, obviamente, se você quer construir o seu personagem na vida real, você é jogador, você é mestre, e não quer modificar a voz, simplesmente jogar a voz para cima, para baixo e, obviamente, tons diferentes, vai fazer com que você crie então personagens diferentes. Então, de uma forma geral, antes de qualquer coisa, você já tem pelo menos 4 vozes diferentes. Aquela voz muito mais sua, muito mais grave e muito mais suave. Na oratória, a gente tem mais ou menos também outros 4 tipos de vozes que a gente pode utilizar. A voz de prata, a voz de ouro, a voz de veludo e a voz de cobre. A voz de prata é aquela voz narradora. E com isso nós podemos fazer aquela coisa e aquilo aconteceu, e aquilo aconteceu, aquilo aconteceu. Você mantém aquela voz que não existe modificação nenhuma. Ela é simplesmente uma leitura que vai fazendo com que aconteça, blá 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 blá. Simplesmente eu pegar uma notícia e fazer aquela voz de narrador. Aquela voz de jornalista. E ponto. Onde você consegue criar uma linha muito tênue e muito direto, mostrando uma formalidade muito maior. Mas também podemos fazer aquela voz de ouro, que é aquela voz de ouro que você sobe, que você desce, que você faz, e cria essa ideia muito mais alta, altiva, alegre, e você consegue mostrar que realmente você vai conseguir, fazendo com que coisas aconteçam e fiquem muito mais legais. E aquela voz de ouro que você vê todas aquelas modulações diferentes, e você percebe que está muito mais alegre. Sabe aquela vozinha que você quer fazer, aquela manhãzinha, dizendo, ah, meu bem, por favor, faça pra mim, faça aquele outro, porque, não, mas seria tão bom que você fizesse isso. É aquela voz de cobre que você percebe que tem aquele gostinho, aquela coisinha da manhosa. E tem aquela voz de veludo. Aquela voz de veludo que faz com que você esteja declamando, mostrando o seu amor para aquela pessoa. Claro que pode ficar muito caricato se você quiser abrir bastante a sua boca, fazendo com que ela faça nos mínimos detalhes. E você percebe que existe aquela jogada de voz, falando, porque sim, e nós vamos, meu amor. Aquela voz muito mais melodramática, aquela voz muito mais teatral. Então você pode muito bem deixar o seu mesmo tom de voz, aquela voz sua normal da garganta, e jogar para alguma dessas 4. Deixar aquela voz muito mais rápida, onde você vai fazer aquela leitura dinâmica. Pode fazer aquela vozinha que você simplesmente quer fazer com aquilo dê um pouco mais de certo. Aquela voz que vai ser aquela alegria muito mais trazendo as diferenças de tonalidades. Ou aquela voz de veludo onde você vai trazer um pouco mais de amor, compaixão, melodramático e felicidades. Também você pode brincar, agora que você já entende um pouquinho mais sobre modulação de voz, você pode brincar agora com trejeitos. Você pode fazer muito bem um personagem que fala um pouco mais rápido, porque mostra que ele é um pouco mais dinâmico e com isso ele vai fazer com que as coisas fiquem muito mais legais. E o meu tom de voz pode se manter o mesmo dentro da minha própria tonalidade de voz, fazendo com que apenas seja algo um pouco mais rápido. Ou você pode também fazer com que a pessoa tenha uma certa dificuldade para falar. E você sente que parece que ela não vai.
aquela respirada funda, aquela travada naquela palavra específica, como se parece que doesse aquilo. Então simplesmente você criar uma voz que pode ser a sua mesmo, mas você coloca outros movimentos de respiro, de travada, e foca muito naquela palavra específica que vai fazer com que aquilo mude toda a diferença no tom do personagem. Então criar também trejeitos visuais, fazendo com que o personagem, quando ele fala, ele olha no fundo dos olhos, ou ele não olha. E pode muito bem fazer com que o personagem que está olhando muito reto, ou aquele mesmo personagem que parece estar olhando sempre para a professora e fica... Ou você pode fazer também com que aquele personagem fale de uma forma tão bem articulada que quando você escuta aquela voz parece que é algo que está sendo uma imitação barata de qualquer coisa. E você pode colocar também pontuações mais específicas em cima da palavra. Pegamos um exemplo clássico aí, o Mário Sérgio Cortella. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Mas você pode criar também esses trejeitos pequenininhos, fazendo com que cada coisa fique um pouco diferente, cada coisa crie um pouco mais de expectativa em cima do personagem. E você também pode criar trejeitos gestuais, fazendo com que o personagem ele seja um pouco mais, como eu posso dizer, expressivo. Fazendo com que ele fale bastante com a mão, que eu gosto, que eu puxo, que eu fui lá. Sabe quando você pega aquela coisa que você joga lá na casa do chapéu? Ou você pode simplesmente falar assim, nossa, eu peguei aquela bola e chutei. Então você pode criar um personagem que ele meio que, ele parece que tá mostrando, sabe? Que você pega aquele negócio e fala assim, então eu fui lá e fui girando, sabe? Que parece que não ia. Aí eu joguei lá, longe. Então você percebe que você pode criar também trejeitos visuais, gestuais e também faciais em cima daquilo. E criando todas essas perspectivas e todas essas plasticidades, essa voz gera diferentes personalidades. Se a gente pega diversos dubladores que fazem diversos personagens e fala, nossa, tal dublador faz tal coisa e tal dublador faz tal coisa, mas, nossa, é tão diferente. Ele brinca com essa plasticidade vocal. E essa plasticidade vocal é sim interessante para a construção do personagem. Mas Rafa, eu sou escritor. Rafa, eu sou world builder. Como que eu vou fazer isso? Entendendo todos esses princípios e essas diferentes nuances, quando você for descrever o seu personagem da forma como ele fala, você pode colocar esses preceitos. Falando que ele pontuava as palavras com uma certa rigidez, pontuando bem pontuado cada uma das coisas. Você pode colocar no seu texto de diálogo palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto, como se ele realmente falasse desse jeito comigo. E fazendo com que gere diversas situações e na hora da descrição você pode colocar. E ele disse pontuado, você precisa falar. E quando ele disse comigo, ele me empurrou ao fundo, apontando o dedo no fundo do meu peito, dizendo que agora eu iria falar sim. E isso que é o interessante. Claro que depois, com certo ponto, você pode brincar com tudo. Mas também você pode brincar com arquétipos. Você pode fazer aquela vozinha um pouco mais de Kiko, que você joga aquele biquinho um pouco mais pra frente, fazendo com que as coisas possam fazer uma coisa mais assim ou mais assado. Você pode jogar a sua voz um pouco mais pro nasalado e fazer com que aquele seu personagem pareça um pouco mais um gangster do Velho Oeste, porque você percebe que os estereótipos funcionam desse jeito, sabe? Ou também você pode fazer com aquele personagem que parece ser que ele é um pouco mais velho, você fala da iogurteira, da Top Term, porque tem aquela mulher. Ou se você quiser fazer o tal ou um Lula da vida que tem um pouco mais sua língua meio que uma frajola, você pode utilizar de outros personagens que você tem um certo apreço ou um certo ódio para criar e identificar as suas características. Imitadores funcionam como? Eles entendem o timbre de voz, fazendo com que a sua voz
se module de acordo com o mesmo tom e timbre daquele personagem, mas também tem corpo, mas também tem jeito de falar. Se o seu personagem quiser ser um personagem extremamente polido dentro das suas palavras, fazendo com que cada sílaba seja muito bem entendida. O dublador que faz o Whis de Dragon Ball, ele comentou que dentro da sua construção de voz do personagem, em toda a sua fluidez e o flow dentro da sua narrativa, ele lembrou que se aquele personagem é um alien que aprendeu o português de forma correta a partir dos livros, ele vai usar todos os S's, todos os R's, todas as vírgulas e pontuações bem colocadas. Viagem, tá? Ele vem de outro planeta, então ele não fala português. Ele aprendeu português com os livros de português. E aí então ele sabe português dos livros. Com as palavras, as frases faladas corretamente, tudo com os S's e R's e está e estamos. Eu ia mexendo no texto todo colocando outras palavras não usuais, que pode soar rebuscado para quem é muito popular, mas é só a norma culta. Da mesma forma que você pode simplesmente fazer como aconteceu em Dandadan, do personagem ser simplesmente estereotipado e colocar ele com uma voz um pouco mais nordestina. Nós viemos aqui de novo porque queremos a sua banana, mano. Que merda! Porque todo mundo tá atrás do meu pinto, eu só quero um pouco de paz! Ele é um artigo de alta qualidade. Queremos estudar o seu corpo. E aí vamos transferir suas habilidades para nós. E essa plasticidade é o que é o mais legal da construção de personagem. Porque uma coisa é você ser um dublador, onde você vai, obviamente, encontrar a voz sua dentro daquele arquétipo de personagem e vai tentar se aproximar dentro da necessidade, dentro do que foi pedido por cliente ou dentro da própria narração, aquilo que você vai achar que é o mais importante. Se é um personagem muito mais sério, você tenta expressar uma voz um pouco mais séria, porque é algo importante. Imagine como se você estivesse brigando com o seu filho, brigando com a sua filha, mas não dando uma bronca, mas aquele conselho da vida. Você não vai fazer uma voz nasalada. E você não vai fazer uma voz que parece um bicho meio estranho. Você vai falar sério, um pouco mais grave, pontuando bem as palavras. Se você muda a sua voz no seu dia a dia, deixe um pouco mais artístico todas essas transformações. E com isso você vai criar bilhões de personagens. Porque se você joga uma voz na cabeça, nasalada, falando rápido e com um trejeito das palavras muito bem pontuadas, você tem um personagem. E se você pega esse mesmo conceito, mas as palavras são todas atravancadas, onde o final de uma letra começa a próxima, você já tem um outro personagem. E caso você queira simplesmente transformar essas mudanças em composição de personagem, você pode construí-los de diversas formas. Então, se você é um jogador, se você é um mestre, se você é um escritor, brinque com a sua voz. Veja como as pessoas falam. Tanto no dia a dia, algum trejeito de alguém famoso, alguém importante, ou até mesmo dentro dos atores, dentro dos dubladores, porque você percebe que a transformação e a plasticidade é algo que vale super a pena. E isso está diretamente ligado ao seu world building? Com certeza. Porque se você for construir uma criatura, orcs sempre vão ter que falar desse jeito, porque a caixa torácica dele é maior, fazendo uma maior ressonância. Ou no caso, você vai fazer um orc mais nasalado, porque ele, apesar de ser grande, tem um nariz muito maior, fazendo com que a sonoridade nasal seja muito mais forte do que a rouquidão do personagem. E se você quiser fazer um personagem um tanto pouco estranho que você quer falar desse jeito, na verdade ele pode ser simplesmente um cara muito grande, muito forte, ou até mesmo uma mina que tem uma voz assim. Porque, claro, quando você tem uma plasticidade um pouco maior, você pode fazer uma voz um pouco mais feminina. Pode. Tanto que muitas vezes existem técnicas fonoaudiólogas para as meninas trans para deixar as suas vozes muito mais femininas e muito mais reais, sem ser simplesmente uma vozinha que parece que você está fazendo uma imitação menininha. Então, criar a sua fonologia dentro da construção também é interessante. Caso vocês queiram que eu aprofunde mais nessas estruturas vocais e ajude a construção das suas conlangues vocais ou construção de personagens, deixa aqui nos comentários porque com certeza eu vou te ajudar. E se você quiser técnicas vocais, com certeza eu posso dar uma pesquisada
E uma coisa que eu prometo para vocês e reforço nesse vídeo: vou atrás de fonoaudiólogos, vou atrás de artistas, dubladores, e seja eles qual for dentro da área, para a gente conversar muito mais profundamente sobre isso. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!